Olá, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Neste primeiro bloco, conversamos com o nefrologista Marcelo Orlandi. Ele falou sobre diálise, um procedimento necessário para quem sofre com a doença renal crônica, a deterioração lenta e irreversível da função dos rins. Muita gente às vezes confunde o que é diálise, o que é hemodiálise, né? O que é uma coisa, o que é outra. Na verdade, diálise, vamos dizer assim, é troca, né? E troca de coisas que tem com coisas que não tem, né? Algumas coisas que têm excesso, nocivas, tiram, e algumas coisas que precisam retornam ali para o sangue. Então, quando a gente fala em diálise, a gente fala em os subgrupos hemodiálise e diálise peritoneal. Então, a hemodiálise, ela é uma modalidade de diálise. A diálise peritoneal é uma modalidade de diálise. Então, diálise tanto é hemodiálise quanto diálise peritoneal. Porque algumas pessoas às vezes confundem. A pessoa faz diálise. Não, ela faz hemodiálise. Não, mas hemodiálise é diálise. A diálise ela é indicada para paciente que o rim não funciona. Outra coisa também que eu percebo às vezes de algumas pessoas que têm dúvida. Quando vai se fazer um tratamento de diálise ou hemodiálise, não é para recuperar o rim, é sim para substituir o rim. Quando uma pessoa tem esse problema renal, ela vem, faz diálise, mas é para fazer as vezes do rim. Esse rim, uma vez ficou insuficiente, ele não tem mais volta, ele não vai funcionar mais. Então esse tratamento não recupera o rim, ele substitui o rim, tá? Isso que é uma coisa que às vezes algumas pessoas confundem. Então ela é indicada para as pessoas que o rim não funciona. O rim não funciona. Existem algumas impurezas, né, por exemplo, o exemplo, uma pessoa se alimenta, né? Você vai, se alimenta, tal, as coisas que são importantes daquele alimento você absorve para o sangue. O que não absorve, vamos dizer, o que é resto, sai nas fezes. É um tipo de eliminar impurezas do organismo. O outro é isso, a hora que você absorve para o sangue algumas proteínas, né, alguns íons, né, coisas que são essenciais para a vida, isso vai para a circulação. Isso daí alimenta a célula da gente, as células, onde tem circulação, onde corre sangue. O sangue corre no corpo todo. Aí uma vez que essas células, vamos dizer, se alimentam desses nutrientes que você absorveu lá no intestino, ela digere e tem as impurezas que ela gera. Essas impurezas que ela gera voltam para o sangue. E aí quem tem que tirar essas impurezas do sangue é o rim. Então quando o rim não funciona, a pessoa começa a ficar, vamos dizer assim, toxemiada. Essas toxinas, essas impurezas começam a aumentar no sangue. Isso começa a dar repercussão no dia a dia da pessoa, né? A pessoa começa a ficar toxemiada, começam a vir inapetência, emagrecimento, porque ela vai sendo envenenada pelo organismo. É nessas horas que a gente detecta, né, que o rim não está funcionando, e aí que a pessoa vai precisar de uma terapia renal substitutiva, que é a diálise, né? Hemodiálise no caso. E o jeito de tratar uma pessoa que o rim não funciona é isso, ou a diálise ou o transplante. O transplante também é uma modalidade de tratamento, porque você repõe um órgão que parou de funcionar. Mesma coisa, algumas pessoas às vezes têm dúvida, mas o que faz com o rim antigo? Não faz nada, deixa lá o rim antigo, a menos que ele esteja causando algum transtorno para o organismo, uma infecção, alguma coisa assim. Do contrário, ele fica lá no lugarzinho dele, os dois. E aí você, na hora que transplanta, coloca um terceiro rim na pessoa. Aí esse rim vai funcionar e vai fazer as vezes de limpeza do sangue e controle do volume de líquido também que a gente tem no organismo. O que acontece? O rim, quando ele está insuficiente, ele não consegue tirar essas impurezas, ele também não consegue manipular direito a quantidade de líquido no organismo da pessoa. E aí a pessoa começa a acumular líquido. O que é o acúmulo de líquido? A pessoa começa a inchar.
que é uma das formas que a gente detecta quem tem problema no rim. A pessoa incha, não consegue. Vamos dizer, ela toma 1 litro de líquido, ela vai fazer 500 ml de xixi. Esses outros 500 vão ficar armazenados, ou vamos dizer, vai ficar impossibilitado, não vai conseguir sair. Então isso vai a pessoa inchar, vai dar hipertensão, vai dar desconforto respiratório. Então é aí que entra, né, a terapia renal substitutiva, diálise e transplante. E são coisas que vão tentar restabelecer o funcionamento do organismo. O rim, além dessas funções, ele também tem a função de produzir alguns hormônios, né? Um dos hormônios, assim, que é muito importante, é a eritropoetina, que é quem estimula a medula óssea da gente a produzir glóbulo vermelho. Então o que acontece? Quando o rim não está funcionando, ele também não produz esse hormônio. O que vai acontecer? A pessoa vai apresentar anemia, porque o glóbulo vermelho não consegue ser produzido na medula óssea. Hoje, né, com o advento aí, quando eu comecei no dia a dia da diálise, a gente não tinha acesso ainda à eritropoetina sintética. Hoje já não. Hoje já existe, é acessível. Hoje o governo, né, o Estado dá isso para o paciente, né, fornece isso para o paciente. Então, só para ter uma ideia, naquele começo lá atrás, né, década de 90 aí, uma unidade de diálise tinham 10 pacientes, 9 eram transfundidos por mês. O que era? Cada um tomava pelo menos 2 bolsas de sangue, tinha que tomar por causa da anemia. O que acontece hoje? Hoje, de cada 10, eventualmente algum paciente é transfundido. Na grande maioria deles, tendo acesso a isso, ele volta a produzir o glóbulo vermelho dele, o sangue dele, não precisando mais de transfusão. Isso, para a pessoa que tem doença renal crônica, foi um advento magnífico para a qualidade de vida que tem. Tanto que é isso, né? Hoje, né, a qualidade de vida do paciente que tem doença renal melhorou bastante, né? Quando eu comecei no Brasil, para ter uma ideia, os dados que a gente tinha na época estavam em programa de diálise no Brasil por volta de 15, 16 mil pessoas. Hoje, né, esses anos todos depois, a gente sabe que no Brasil o número de pessoas que fazem diálise passa de 130 mil. Então, assim, melhorou demais o tratamento, eles têm mais acesso e conseguem ter uma vida melhor, né? E é nisso que a diálise hoje a gente busca, na hemodiálise e a diálise peritoneal. Cada uma tem a sua indicação, cada paciente tem a sua indicação de diálise peritoneal ou hemodiálise. Da mesma forma que tem mais de uma modalidade de hemodiálise. Tem a hemodiálise convencional e hoje a gente já tem uma hemodiálise de alta eficiência, que a gente fala de alto volume, que você consegue, vamos dizer assim, dialisar até um pouco mais a pessoa, né? E existem pessoas, por exemplo, que hoje, que até por vontade deles também, dialisam todo dia. Uma pessoa de programa, mais ou menos, né, que estabeleceu-se lá atrás, seguindo alguns critérios, ela tem uma dose de diálise de mais ou menos umas 12 horas por semana, de 12 a 15 horas. Então ela precisa fazer aquilo ali, em termos para filtrar o sangue e tirar líquido. Existem algumas pessoas que fazem esse mesmo tempo, só que fazem todo dia. Então já se viu, né, que para muitas pessoas essa modalidade dá uma melhor qualidade de vida. Então a gente sempre busca isso, né, a melhora de qualidade de vida do paciente que tem a patologia. Você tem que tratar da melhor forma, né? Então, e daí de cada modalidade dessa tem a sua peculiaridade, então tudo, mas tudo é isso, é para substituir o rim, nunca para falar que vai tratar o rim. Já já, aqui no Momento Saúde, cirurgias oftalmológicas.
Chegamos ao segundo bloco do Momento Saúde, quando conversamos com a doutora Cláudia Benetti. Ela contou, entre outras coisas, como é feita a cirurgia da catarata. O meu público, meus pacientes, a maioria são entre jovens e adultos e os pacientes mais velhos também. Mas a gente tem recebido muito adolescentes e crianças também com dificuldade na escola, dificuldade de aprendizado, e o que tem aparecido muito ultimamente, inclusive nos adultos, essa dificuldade com os eletrônicos, computador, tablet, e se queixando de dificuldade de concentração, dificuldade porque ficam até a noite no computador e nos eletrônicos, dificuldade para dormir. Então a gente tem alguns estudos mostrando que esse excesso de estímulo luminoso afeta realmente a produção de alguns hormônios durante a noite, porque ele computa para o cérebro que ainda é dia. E a gente tem alguns hormônios que são só produzidos à noite no corpo da gente e que por causa desse excesso de estímulo luminoso ficam com a produção prejudicada, levando a isso a insônia, na falta do sono reparador, uma baixa de rendimento do aprendizado e do trabalho durante o dia, facilidade de crise de ansiedade. Então tem aparecido mais disso daí. E a maioria, assim, pessoas com dificuldades visuais laborais mesmo. Então, bastante dificuldades por causa de prescrição de óculos, e agora a gente percebe mais, assim, antigamente as dificuldades visual do paciente que começa a usar o óculos de perto era mais para fazer trabalhos manuais ou para ler um jornal, e agora tem dificuldade de trabalho mesmo, porque o trabalho envolve os eletrônicos e uma visão com variação de distância, que antigamente era uma coisa um pouco mais restrita, então muda um pouco a dificuldade a dificuldade e a queixa, né, da dificuldade visual, mudou um pouquinho. E a gente, como é um centro de cirurgia, os pacientes que nos buscam para cirurgias oftalmológicas mesmo. Então, cirurgia refrativa para tirar a dependência do uso dos óculos e cirurgias principalmente de catarata, que agora parece que as cataratas aparecem mais cedo e a gente tem visto que tem aparecido um pouco mais cedo também por causa de exposição à luz solar e também muito pelo acesso à medicação anti-inflamatória, corticoide, que o pessoal tem mais acesso agora e usa mais. E pacientes estão tendo mais doença metabólica mais cedo, diabetes, e que isso leva a uma degeneração precoce também de cristalino, a variação glicêmica, e a gente tem pegado muito jovem diabético, assim. Então a gente começa a perceber esse tipo de coisa que só aparecia mais em pacientes acima de 60 anos, a ter catarata mais precoce, pessoas com... Tem muito paciente agora com doença de fibromialgia, doença laboral, de teclar mesmo nos eletrônicos, essas coisas, que tem quadros inflamatórios articulares e começam a fazer uso de corticoides mais precocemente, às vezes sem indicação médica, e leva a catarata, leva a hipertensão intraocular, com aparecimento de glaucoma. Então a gente começa a pegar esses casos antes. A catarata é uma lente que nós temos dentro do olho, que chama cristalino, e essa lente é transparente. Por causa dessa degeneração do cristalino, ele perde a sua transparência e fica opaca. Ela chama catarata justo por causa disso. Quando a água está parada, ela é cristalina. Quando ela está caindo na catarata, ela é opaca. Ela não deixa passar nada. O nome vem daí, inclusive, né? Então, quando o paciente, a gente tira esse cristalino que não está mais transparente, a gente recoloca uma lente, coloca um implante no lugar onde estava esse cristalino que é transparente. Esse implante fica para o resto da vida, a gente não mexe mais. A qualidade dos implantes hoje é excelente, então tem uma vida longa de transparência e o paciente não percebe nem sente essa lente dentro dos olhos, e a gente faz uma vez só. Nunca mais teve catarata, operou, é uma vez só, não mexe mais. Eu costumo brincar que falo que catarata só não tem quem morre antes. É que faz parte, a catarata é um processo degenerativo, faz parte do envelhecimento, mas cada um está programado para ter a catarata numa idade. Então existe uma tendência familiar, tem famílias que têm catarata mais tarde,
E tem doenças metabólicas ou laborais, hábitos laborais, que facilitam o aparecimento de catarata mais cedo. Então, uso de corticoide, diabetes muito precoce, pacientes que trabalham no sol o dia inteiro, têm uma catarata precoce. Então, é muito imprevisível. Então, pacientes que com 30 anos já têm catarata. Tem paciente que com 90 ainda não teve. Então, é muito pessoal como esse corpo vai envelhecer e como ele vai apresentar esse tipo de degeneração. Tem crianças que já nascem com catarata. É catarata congênita, ela já nasce com a catarata fechadinha, olho opaco, e são quadros bem complicados, de prognóstico difícil, porque a gente tem que operar a criança cedo e às vezes ser muito cedo não dá para fazer implante de lente e tem que usar óculos fortíssimos para estimular. E é difícil conseguir a aderência no tratamento com criança, é complicado. Mas cada vez existem mais opções assim, de lentes intraoculares, lentes de contato mais precoce, com estímulos e orientação aos pais e na escola para ajudar a criança nisso daí. Mas são casos que o estímulo e o quadro final não é tão bom quanto de um paciente adulto que já teve um desenvolvimento visual normal. Ele perdeu a visão por causa da catarata. Quando você tira a catarata, a visão volta ao normal. A catarata acontecer logo cedo prejudica muito o desenvolvimento visual. Isso aí pode se manter a vida toda depois, essa dificuldade visual. Óculos de sol é uma grande prevenção, assim. Então, já que o ultravioleta é um fator importante no aparecimento da catarata, e a gente aconselha usar óculos solar sempre, inclusive para prevenir contra a degeneração da mácula, da retina também, que existem quadros de degeneração da retina por causa do ultravioleta. Então, óculos solar sempre. E para prevenir as rugas, né? Quando a gente fica assim no sol, também tem essa parte da parte estética que a gente minimiza um pouco, mas estética é saúde emocional, saúde mental também, né? Então a gente tem que desmistificar um pouquinho que cuidar da parte estética é supérfluo e é saúde, sem extremos, né? Mas buscar o bem-estar geral é importante. Voltamos já. Para o terceiro bloco deste Momento Saúde, convidamos uma neurologista especialista em Parkinson, a doutora Laura Moriyama. Quando a pessoa procura uma especialização em Parkinson, o trajeto histórico mais comum é que o médico faça a faculdade de medicina, então depois ele faça a residência de neurologia, e são cerca ali de 3, 4, 5 anos fazendo neurologia. E depois disso ele faça uma especialização em Parkinson. Existem vários tipos diferentes de especialização em Parkinson. Uma delas é a especialização clínica. Você frequentaria um serviço de subespecialidade que tem muitos pacientes com Parkinson e é supervisionado por um subespecialista que tem muita experiência com Parkinson. Serviços como esse, por exemplo, nós temos disponíveis na Unicamp, aqui em Campinas, na PUC Campinas e também em vários outros locais ao longo do Brasil. Nesse contexto, você vai receber um treino clínico para estar compreendendo os principais sintomas, quais são os principais medicamentos e os tratamentos não farmacológicos. Mas, além disso, a pessoa pode também fazer uma especialização com um doutorado, por exemplo, ou um mestrado, que é o grau mais inicial, e progredir então para um doutorado. A grande maioria dos médicos procura um doutorado nessa área quando está muito interessado em Parkinson. E voltamos então às mesmas instituições, que são capazes de oferecer esse tipo de especialização mais acadêmica. E nada impede que a pessoa combine as duas. Então, frequente os ambulatórios, tenha essa supervisão por subespecialista clínico e também desenvolva um trabalho de pesquisa que vai gerar, então, a qualificação de um doutorado. Isso pode ser feito tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu, na verdade, tenho uma história que é bem baseada na minha experiência familiar. Eu cresci numa família em que tem muitos médicos, o meu pai é médico, ele chama Carlos Moriyama, é daqui de Campinas. Ele fez, inclusive, faculdade na Unicamp. E eu sempre tive muita admiração por ele, de observar o jeito com que ele lidava com os pacientes dele. Ainda lida, porque ele é muito ativo ainda na medicina. E
o jeito que ele interagia com a medicina, de estar sempre estudando, descobrindo coisas novas, se especializando. Ele viajava muito, às vezes para o exterior, para fazer um curso específico de uma técnica ou fazer uma especialização. Então eu sempre tive uma vontade muito grande de ir para essa área. E dentro da medicina me encantei com muitas coisas, então basicamente com tudo, né, na medicina, as várias subespecialidades, desde a pediatria até a cirurgia, que eu não pratico porque eu sou clínica, e a neurologia. Mas a neurologia teve um peso especial para mim, porque eu sou muito próxima da família da minha mãe, né? E a irmã da minha avó, que na época era viva, quando eu estava na faculdade de medicina, lá na USP em São Paulo, ela morava em São Paulo e ela tinha Parkinson. E ela desenvolveu Parkinson muito jovem. Ela tinha mais ou menos uns 30 anos quando ela desenvolveu Parkinson. Então o Parkinson, até na época que ela desenvolveu, ela é minha tia-avó, o tratamento era muito mais limitado do que ele é hoje. Hoje nós temos muito mais conhecimento, mais medicamentos, a gente investe muito mais em fisioterapia, terapia ocupacional. E ela, o meu tio-avô, que cuidava dela, era muito dedicado, ela foi muito bem cuidada pela filha também, pela Márcia, mas eu via o sofrimento dela, que ela tinha. Inclusive uma vez ela teve uma complicação e acabou ficando internada, e eu acompanhei ela um pouco no hospital. Eu não era médica formada, eu ia acompanhar ela mais como familiar, mas me tocou muito. Isso me motivou, então, a estar tentando entender mais essa doença, procurar alternativas mais inovadoras para tratar, e até foi o que me motivou, então, a depois de terminar a faculdade, a residência, ir para fora do Brasil e trabalhar num grande centro que realmente era especializado nessa doença. Não porque a formação no Brasil é deficiente, porque minha formação aqui no Brasil foi maravilhosa. Foi na USP com o professor Egberto Barbosa, que é uma pessoa muito compassiva, é um médico exemplar para mim. Ele gosta muito do apóstolo São Lucas, eu falo que ele é uma tradução perfeita desse tipo de espírito dentro da medicina. E para mim foi muito importante ter tido minha formação com ele, e ele mesmo que me indicou então para ir para fora, e eu fiz o meu doutorado, né, em Londres, que lá não chama doutorado, chama PhD. E depois disso eu trabalhei lá um tempo e faz alguns anos eu voltei para minha terra natal, que é Campinas. Agora eu tenho uma atividade na Unicamp, né, que é acadêmica, e lá eu não faço Parkinson, eu faço distúrbio do movimento em geral, atendendo outras coisas, e no caso eu estou mais focada mesmo na paralisia cerebral, que é um outro problema dentro do distúrbio do movimento que foi negligenciado durante muito tempo. Nós temos uma batalha muito grande para melhorar o tratamento disso aqui no Brasil. Aqui na Associação Campinas Parkinson, que é onde nós estamos agora, eu faço um trabalho com os nossos amigos portadores, com meu grande amigo Omar, que é pai de um grande amigo meu de infância e marido da minha professora de português da escola. E nós fazemos um trabalho bem especializado com os portadores, então a gente está dando acolhimento, esclarecimentos, né? Não fazemos o atendimento médico aqui, mas tem várias atividades que são muito importantes. O Momento Saúde fica por aqui, obrigada pela audiência e até o próximo.